Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como pesquisar os eventos do cliente. Eu tenho o profissional, pode ser um médico, cabeleireiro, algo do gênero, e depois temos o cliente, o paciente. Eu quero pesquisar os eventos do profissional. Seleciono um profissional, esse daqui, retornou os eventos dele, temos o profissional e o cliente. Esse cliente e aqui outro cliente. Mesmo começando com F, mas são clientes diferentes, são nomes diferentes. Pesquiso agora pelo cliente, pego o nome do cliente. Quando eu cliquei, ele retornou somente os eventos relacionados ao profissional e depois o cliente. Peguei o cliente Fabiano, agora seleciono o cliente Fernando. Antes era o 22, agora é o 23. Fernando. Posso pegar um outro, posso pegar este profissional. Este cliente não tem nenhuma agenda com este profissional. No entanto, este outro cliente, ele possui uma agenda com este profissional. Conferir o profissional e depois o cliente. Pode ser um médico e um paciente. Cabeleireiro, o cliente, entre outros relacionamentos. Então, é este pesquisar por cliente e pelo profissional que será implementado neste tutorial. Para começar, eu starto o servidor local WAMP Server, abro no gerenciador de arquivos, acessei o WAMP Server e em seguida o diretório padrão que eu sempre utilizo, sendo o diretório Celc. Pego o código-fonte da aula anterior, coloco dentro desse diretório. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Abro esse código-fonte no editor Visual Studio Code. Abrindo, tem o arquivo ler com as instruções como executar. Primeiro, tem os requisitos, PHP 8 superior, o MySQL 8 ou superior. Primeiro, criar uma base de dados Celc no MySQL. Em seguida, alterar as credenciais do banco de dados no arquivo conexão e, por último, importar o backup do banco de dados, sendo este arquivo que possui o backup. E próximo passo é acessar o WAMP Server. Estou utilizando o WAMP Server, servidor local, então simplesmente coloco localhost e em seguida o diretório onde está o projeto, sendo o diretório Celc. E no banco de dados eu tenho os registros, os eventos, e os eventos estão cadastrados para o mês atual que eu estou gravando a aula. E eu tenho este campo no qual eu posso selecionar para qual profissional pertence o evento. Tenho este usuário, não tem nenhum evento, esse usuário são vários eventos e este usuário tem também 2 eventos. Se eu conferir, nome do profissional. Agora eu quero criar um campo para pesquisar o nome do cliente. Será um novo campo neste local. Retorno no editor Visual Studio Code, abro o arquivo index e no arquivo index eu tenho o formulário. Com este campo pesquisar profissional. Eu duplico este campo, agora altero, confiro no banco de dados, eu estou salvando na tabela eventos como Client ID. Pego o nome da coluna e atribuo para o campo, é para o segundo campo. Selecionei User ID, clico Ctrl D para selecionar os outros, Ctrl V para colar. Pesquisar eventos do cliente. Confiro como está ficando, retorno no navegador, atualizo, no entanto ficou na parte inferior. Eu só acrescento o seletor do Bootstrap, sendo linha, depois G-3. Estou seguindo a documentação do Bootstrap. Se você abrir o framework Bootstrap, você vai ver este seletor no layout do formulário. E temos aqui, somente o campo está vazio. Preciso recuperar agora os usuários do banco de dados, os usuários que estão nessa tabela. Eu não vou diferenciar profissional e não profissional, porque o não profissional, que não é profissional relacionado a esta agenda, eu também retorno no cliente, como também quem é só cliente, porque um profissional pode ser cliente de outro profissional. Por exemplo, este profissional pode ter como cliente este outro profissional. Imagine um médico tendo como paciente o outro médico que trabalha junto.
ou um cabeleireiro, você tem esse cabeleireiro, que esse aqui pode ser profissional, como também ser cliente deste profissional. E para recuperar os clientes, está cliente, achei que eu coloquei ciente, eu abro o JavaScript e no JavaScript, no arquivo custom, no final, eu estou recuperando os usuários. No entanto, somente os usuários que estão como S no profissional. Eu quero recuperar todos. Eu pego toda esta instrução e colo abaixo. Altero qual é o nome do campo, neste caso é o Client ID, cliente ID, altero, aqui também altero, só para ficar mais claro, listar, clico Ctrl D para selecionar todos os usuários, a palavra usuários e altero para clientes. E aqui também não será user, clico Ctrl D, aqui abaixo tem mais dois, Ctrl D, mais um Ctrl D, e vai ser o client, referente ao cliente. Não é listar o usuário, será listar, dou um Ctrl D para alterar os dois, listar os clientes. Faz uma requisição para o listar os usuários, no entanto, deve listar todos os usuários. Recebo a resposta que o arquivo retornou, depois que eu receber, faço a leitura, se retornou true, eu envio os dados, os usuários, para o campo Client ID. Client ID é o cliente ID. Esta constante tem o valor deste campo. E este campo ele vai receber um HTML. No nosso caso, são as opções. A princípio, já deve funcionar. Dou um Ctrl F5 e temos os usuários. Aqui eu tenho o usuário profissional e aqui o usuário cliente. No entanto, ele só retorna ou ele só pesquisa pelo profissional. Eu não estou realizando a pesquisa pelo cliente. Se eu conferir, este evento pertence para este cliente e também temos outro cliente, mas não é esse cliente que eu selecionei. Isso significa que agora eu preciso pesquisar por este cliente. Retorno na parte superior, eu tenho a parte que carrega os eventos e também tenho, descendo um pouco, a parte quando o usuário seleciona um profissional. Selecionou um profissional, carrega novamente os eventos. Agora, quando selecionar um novo cliente, deve carregar. Copiei isso, altero, não é User ID, eu coloquei Client ID. Somente retorno no JavaScript, dou um Ctrl D, eu seguro o Ctrl e clico no D. Colar, altero para Client ID, neste local, seguro o Ctrl, em seguida clico em D, altero nos três locais. Recuperar os eventos do cliente, você pode dar o console log para conferir. Retira o comentário e testa. Aguardar o cliente selecionar, não, aqui está errado. Aguardar o usuário selecionar valor no campo selecionar cliente, sendo um campo do tipo select, por isso está duplicado a palavra selecionar. No entanto, ainda não está funcionando. Ele carrega novamente os eventos, mas ele não utiliza o usuário na pesquisa. Isso porque quando eu estou recuperando os eventos, só conferir, eu tenho listar usuários, não é listar usuários, é listar os eventos. Eu estou enviando o ID do usuário, agora eu preciso enviar também o ID do cliente. Para isso, eu preciso receber, está aqui acima, receber o ID do usuário no campo Select. Receber o ID do cliente do campo Select, qual é o nome que eu atribuí, Client ID, substituo nos dois locais, Client ID. Posso utilizar agora este Client ID enviando na requisição para este arquivo. Concateno, se você quiser utilizar template string, pode ficar à vontade. No entanto, aqui vou utilizar a concatenação ou template string. Primeiro concateno, depois eu altero para template string. Se você não sabe o que é template string, pode rejeitar essa parte que eu estou setando. Mas se você já conhece, você sabe que pode alterar. E vai ser o Client ID.
é este client. Só conferir se é o client com underline. Sim, é o client ID com underline que eu coloquei para ser fácil de identificar. Para este arquivo, quando eu fizer uma requisição, eu envio pela URL o ID do usuário e o ID do cliente. Preciso abrir agora este arquivo, listar evento, e neste posso receber o ID do cliente. Copio isso daqui para não ter a necessidade de ficar digitando, pois vocês já sabem, você que está seguindo os tutoriais de forma sequencial já sabe. Client ID e Client ID, receber o ID do cliente. E agora posso utilizar na pesquisa, verificar se o parâmetro User ID foi enviado e também vou verificar se for vazio o Client ID. Este cliente, posso copiar e colar neste local. Se enviar o ID do usuário, selecionei o profissional, mas não selecionei o cliente, não está selecionado, então acessa este if. E neste if recupera os dados do usuário. User, aqui eu altero porque vou seguir este padrão. Vai ser o event, sendo da tabela evento. É Ctrl C e não Ctrl V. Aqui é evento. Na tabela evento, nessa tabela eventos tem a coluna User ID. O que estiver nesta coluna, então é User ID, não somente ID, deve ser igual ao ID que o usuário selecionou no formulário. Só conferir se continua funcionando essa minha alteração. Deixei cliente vazio, seleciono um profissional, continua funcionando. Seleciono outro, esse não tem nenhum. Ah, sim, tem um aqui no final, está aqui o profissional. Seleciono o profissional que só tem esses dois eventos. Continua funcionando este if. Verificar se o parâmetro UserID foi enviado. Ao invés de ser enviado, tem valor e Client ID está vazio. Se for verdadeiro, acessa este if. Se não, eu pego este if novamente, posso copiar sem o comentário. Acrescento primeiro a palavra else, importante, else, e depois colo, porque fica o else if. Neste caso, deve ser vazio o ID do usuário. Eu não estou enviando o usuário, mas eu estou enviando o cliente. Então, tem o comentário que posso copiar da parte superior. Verificar se o parâmetro user não tem valor. E Client ID ou User ID está vazio, colo, User ID está vazio e tem valor. Quem tem o valor tem o Client ID. Desta forma, não vou pesquisar pelo User ID, sendo o profissional, é o Client ID. Pego o cliente e substituo neste local, Client ID, e na parte de substituir o link pelo valor, também Client ID, e é o que está dentro da variável Client ID da parte superior, que eu recebi, que veio pela URL que o JavaScript está enviando. Está correto? A princípio sim, posso testar. Retorno, dou um Ctrl F5 para recarregar, seleciono primeiro este profissional, tem dois eventos, correto. Limpar, porque profissional não deve ser enviado, só seleciono um usuário. Selecionei o usuário e retornou todos os eventos de algum outro usuário. Não acessou corretamente. Vamos ver. Else if, se for vazio User ID, faltou colocar diferente, se for diferente de vazio. Agora sim, seleciono este usuário, ele tem um evento, usuário, esse, conferir, exatamente, nome do cliente está correto. Só retornou o evento do cliente. Mas se eu selecionar o usuário, está valendo o usuário e não o cliente. Isso porque acessou este else. Agora eu preciso acrescentar um else if, copio isso daqui e colo abaixo. Agora vai ser diferente de vazio os dois. User ID e Client ID. Verificar se o parâmetro User ID tem valor, substituir, e
Client ID tem valor. Os dois são diferentes de vazio. Ambos possuem valor. Acrescento aqui abaixo um AND e utiliza as duas condições. AND, uma palavra reservada em maiúsculo para ser fácil de identificar. É Client ID? Não, neste caso é User ID. Eu só duplico isso porque quando eu copiar o User ID, eu substituo nos dois locais. A coluna User ID é o mesmo nome da variável. Temos este else if. Se ambos são diferentes de vazio, pesquisa pelo Client ID e pelo User ID. User ID eu quero colocar por primeiro. Dei um Ctrl Z, colo User ID e aqui também User ID. Substituo User ID. Conferir se funciona. Dou um Ctrl F5 para recarregar. Não é necessário porque eu não fiz nenhuma alteração no JavaScript. No entanto, eu fiz esta atualização. Seleciono este usuário. Retornou os eventos do usuário. Pego esse daqui que está no início. Vamos ver, é deste usuário, correto. Quem é o cliente é este. Abro, seleciono, era essa cliente. Retornou? Não, não retornou. Por quê? Vamos limpar. Para quem pertence? Para o profissional César, está correto. Cliente e aqui o profissional, mas não retornou. Então temos algum erro. Vamos ver, diferente de vazio User ID. Conferir o SQL User ID, Client ID. Na parte de substituir o link User ID, Client ID, errado, é User ID. O link User ID, este link recebe o que estiver dentro desta variável. Agora deve funcionar. Seleciono um usuário, não tem, era este profissional. Agora sim, profissional e o cliente. Profissional e depois o cliente. Pego um outro cliente, pego algum usuário. Eu sei que esse daqui eu vou limpar. Pego este profissional, tem aqui, e depois seleciono o cliente. Vamos ver se é o cliente exato, sim. E se eu selecionar um outro cliente, agora não tem mais o evento. Está funcionando. Pego este profissional não tem este cliente. Eu não sei quais são os clientes deste profissional. Está aqui, só conferir, está aqui abaixo. Pego o nome, é no F. Retornou somente esse. Eu sei que tem mais um evento para este profissional. E este evento é deste usuário. Exatamente, 23. Confiro, está aqui o cliente. Desta forma, eu posso pesquisar somente pelo profissional, se eu quiser. Se eu quiser pesquisar somente pelo cliente, também consigo fazer a pesquisa. Mas se eu quiser fazer a pesquisa pelos dois, então pesquisei primeiro o profissional. Vamos ver quem é esse cliente. É o C, temos aqui, e já retornou o evento que pertence a este profissional e a este cliente. No entanto, vocês já observaram que temos um problema. Aqui temos 30 usuários, 40, algo do gênero. Posso até conferir quantos usuários. 31 usuários. Imagine se tivesse 1000 usuários, 10.000 usuários. Torna-se inviável ficar procurando o usuário. Inclusive, inviável carregar todos os usuários. Não é uma boa prática. É ideal retornar somente os usuários conforme o usuário do sistema for pesquisando. Conforme o usuário do sistema pesquisa, retorna os clientes para este campo. Mas isso será implementado nos próximos tutoriais. Por isso é importante que você deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.